novamente estar aqui para a gente estudar junto, aprender junto, e como eu falei antes, beber dessa fonte inesgotável que é André Luiz é realmente uma bênção para todos nós, né? Porque é uma coisa que realmente não se esgota. É um fio que você vai puxando, você vai procurando outras coisas e outras. André Luiz é apaixonante, como eu costumo dizer. Bom, visto isso, eu quero só esclarecer que os nossos capítulos, a partir de agora, como foi o capítulo 1, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, são capítulos grandes. E o que eu tentei, o tema é um tema vastíssimo, mas eu tentei condensar bastante para a gente poder entender alguma coisinha. Tem um material complementar, né, que eu encaminhei durante a semana para todo mundo, que é a leitura do livro Pensamento e Vida, mais o resumo do capítulo 2, e também uma leitura complementar, que também é de um livro de André Luiz, Ação e Reação, para a gente poder compreender um pouco mais sobre o que nós vamos estudar hoje, ok? Então, vamos lá, vamos estudar juntos. Ok, gente, então, hoje nós vamos estudar juntos o capítulo 2, que tem como título No Santuário da Bênção. Né? Então, vamos ver sobre o que vai abordar o nosso capítulo de hoje. Vamos ver o contexto do capítulo, porque como o capítulo é grande, a gente tem que fazer um resumo das coisas principais que vão ser abordadas hoje. Então, o capítulo 2 nos vai falar do Santuário da Bênção, que é templo consagrado à busca do auxílio dos governantes de planos mais altos, dirigido pelo instrutor Cornélio, 3 equipes socorristas, incluindo a de André Luiz, aguardam as últimas instruções antes de partirem para suas respectivas missões nas proximidades da crosta terrestre. O instrutor Cornélio desenvolve considerações em torno da importância da palavra, sua força e atuação em nossas vidas. Lamenta nosso descaso em relação ao poder do verbo e esclarece que a fala cria formas que passam a ter vida atuante em nossos relacionamentos. Vamos também ver outro ponto importantíssimo, que é o desenvolvimento da fala do assistente Barcelos, que é da equipe de Nicanor, interessado pela psiquiatria sob um novo prisma. Fala da loucura como sendo campo doloroso de redenção humana e afirma que, com raras exceções, as anomalias de ordem mental derivam de desequilíbrios da alma. Informa que, em razão do grande número desses doentes e da reduzida quantidade de colaboradores do plano espiritual para socorrê-los, ficam à mercê da providência divina. Há proveitosas lições sobre o tema, origens, efeitos, tratamento e cura, um verdadeiro curso rápido de psiquiatria, como nos relata André Luiz. Então, gente, nesse pedacinho aí, a gente pode entender o que a gente vai estudar um pouquinho nesse capítulo 2. Né? Nós vamos estudar um pouquinho a respeito dos transtornos mentais. E, de antemão, eu já gostaria de pedir desculpa aos profissionais da área, porque eu sei que tem profissionais da área, né? E aqui é apenas um estudo, na realidade, entendendo principalmente que André Luiz, quando nos traz, nas suas obras, quando nos traz noções de medicina, noções de física, química, noções de matemática, noções de várias ciências, na realidade, ele não está querendo nos ensinar a ciência a que ele se refere. Nada disso. Ele está querendo, através dessa ciência, ele está querendo que nós evoluamos e que nós consigamos modificar, ter a nossa reforma íntima. Esse é o objetivo de cada estudo através da ciência que ele nos mostra. Ok?
Então, vamos lá. Antes disso, eu queria, como nós vamos tratar a respeito de transtornos mentais, existe uma grande dificuldade, inclusive para mim também foi uma grande dificuldade, de saber a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. São palavras muito parecidas e, principalmente para nós que somos leigos no assunto, é interessante a gente saber essa diferença. Bem interessante, né? Bem interessante essas noções aí, nos explicando de uma forma bem simples a diferença entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, né? Então, vamos iniciar o nosso estudo, a leitura do nosso texto. Para facilitar, eu separei somente as partes mais importantes e também coloquei, para quem acompanha com o livro, eu coloquei a página em azul no final, ok? Vamos lá. Então, nesse primeiro slide, quem nos vai falar é Cornélio, que é o diretor do Santuário da Bênção. Na véspera antes de ele relatar, né, já começa a história falando que na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Então, aí, nós já vemos a importância que tem a oração. Jerônimo tinha esse hábito e, como sabia da responsabilidade que estava sob seus ombros, né, de conduzir aquela equipe, então ele foi ao Santuário da Bênção para que, através de entidades elevadas, pudesse ser feita uma oração para que a alma se elevasse, né? Porque, na realidade, a oração é o alimento da alma. E aqui Cornélio nos fala: há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Aqui, na realidade, ele nos fala, né, da importância do que a gente fala, da importância da seleção das palavras, e porque tudo o que a gente fala, toda conversação precisa ser elevada para que também as nossas companhias sejam elevadas. Continuando. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento, isso é André Luiz falando, de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. Aí continua Cornélio. É lamentável que se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo
é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou mais segundo a sua origem. Mais uma vez, ele nos alerta a respeito do bom uso das palavras, como nós devemos nos elevar o ambiente que nós estamos, né? E quando ele fala a respeito de as instituições mais respeitáveis, é óbvio que nos vem à mente, primeiro, as nossas casas espíritas. E é o que realmente nós fazemos, né? Primeiro a gente conversa bastante, bate bastante papo, fala um pouquinho de fulano, de beltrano, de ciclano, e ri, e brinca. É como o Virgílio costuma falar das exposições que ele faz. Percebem? Percebem? Exatamente. É nessa linha que nós temos que entender sobre essas conversações ociosas e inoportunas. O poder da nossa fala. Tudo o que falamos tem uma vibração, tem uma força, é capaz de projetar imagens vivas. Então, vamos saber um pouquinho a respeito do poder da palavra. Como que nós devemos entender o que acontece com a palavra? Então, olha só o poder que nossas palavras têm, não é verdade? O que nós conseguimos com a força das nossas palavras. Elas podem iluminar, como podem escurecer. Elas podem produzir grandes reações, tanto boas como más. Não é verdade? Vamos prosseguir. Relata-nos André Luiz. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição do estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Então, aqui, André Luiz já vai nos apresentar o assistente Barcelos, que é um animado, né, nas ideias da psiquiatria. Inclusive, ele integra esse grupo que vai dar assistência a hospitais psiquiátricos. E a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre os transtornos mentais. E ele vai nos falar, nos esclarecer algumas coisas. Ele começa o relato dele falando a respeito de que a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. Venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente
os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Então, aqui, Barcelos, ele já começa a nos explicar a respeito desses irmãos que são desequilibrados mentalmente, né? Então, ele já nos explica que, à exceção de raros casos, isso tem uma origem, né? Eles se derivam dos desequilíbrios da alma. Então, ele dá, nesse ponto, como ele é engajado nesse grupo que vai dar assistência aos hospitais psiquiátricos, ele já foca, já começa a dar alguns esclarecimentos a respeito de como isso tudo se processa. Antes da minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa,
representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então, gente, na realidade, Barcelos, ele primeiro nos passa a ideia da admiração que ele tem por Freud, né? Mas ele também entende que somente, né, quando ele retornou ao plano espiritual, ele pôde entender o que estava faltando, qual era o elo para entender o sofrimento desses irmãos que tanto necessitam desse resgate, né? O que acontece, como que acontece, por que somente no plano espiritual ele pôde entender, né, certamente através de muitos estudos, o que acontece nas encarnações sucessivas que vão vindo, né? E o perispírito, nós sabemos, basicamente, falando do básico, nós sabemos que nós somos divididos em 3 partes, né? Seria o espírito, o perispírito e o nosso corpo físico. Isso nós sabemos. Mas nós sabemos também que o nosso corpo perispiritual, ele sobrevive à morte física. E ele vai, quando acontece a preparação do nosso corpo biológico para mais uma encarnação, esse perispírito, esse corpo, ele vai se adequar, esse corpo biológico, ele vai se adequar ao que o perispírito carrega com ele. Toda essa memória que carrega com ele. É como se tivesse impresso no nosso corpo perispiritual todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo que fazemos de bem ou de ruim, né? Então, tudo isso está no nosso perispírito. É como se a gente for na leitura daquela parte que eu indiquei do livro Ação e Reação, e também daquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que fala a respeito do espelho da vida, que fala a respeito de nossa mente, nós vamos entender bem como tudo isso processa, inclusive na parte em que André Luiz fala a respeito, no livro Ação e Reação, quando ele fala, através de Druso, né, o instrutor, que nos dá lições preciosas sobre como tudo se processa, fala de uma estratificação, ou seja, todas as nossas encarnações, nós vamos acumulando todas as nossas atitudes. Se forem boas, ótimo, vamos prosseguir, né? Segundo a evolução de Deus, como se fosse, ele mesmo descreve como se fosse uma viagem. Se as suas atitudes, as nossas atitudes forem boas, nós temos o sinal verde e seguimos adiante. Mas se as nossas atitudes forem conscientemente más, nós somos obrigados a pararmos, né, a nos reajustarmos e vamos prosseguindo com dificuldades, carregando conosco tudo isso que está impresso em nosso corpo perispiritual. Ele fala aqui a respeito de 2 personalidades que nós, pelo menos uma, nós já ouvimos falar. Quem é da área, não só da área médica, conhece, já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar em Freud, né? Lombroso é um pouco mais difícil, só quem é da área do direito já ouviu falar em Lombroso, Cesare Lombroso, porque a gente estuda isso quando faz direito. Então, só para a gente poder se situar, vamos saber um pouquinho de cada um. Sigmund Shlomo Freud, ele mudou de nome, né, depois de um certo período da vida, passou a se chamar Sigmund Freud. Ele é conhecido como o pai da psicanálise,
por conta da sua contribuição para o surgimento desse campo clínico que tem enfoque na psique humana. Formulou teorias como a do id, ego e superego, e a do complexo de Édipo, todo mundo já ouviu falar, né? Que até hoje possuem enorme importância e são extensamente debatidas pelos psicanalistas. As contribuições de Freud, porém, não se resumem ao campo da psicanálise, uma vez que suas teorias repercutiram bastante no campo científico e influenciaram diretamente áreas como a psicoterapia. A obra de Freud também repercutiu até em campos como a filosofia e a literatura. Até hoje, alguns dos métodos de tratamento criados por Freud são utilizados por psiquiatras. Esse é um pouco mais desconhecido. Cesare Lombroso foi psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano. Ele é acreditado porque ele é considerado o criador da antropologia criminal, e suas ideias inovadoras deram nascimento à escola positiva de direito penal. Ele desenvolveu a teoria de que o criminoso é vítima principalmente de influências atávicas. Uma de suas conclusões é possibilitar a equivalência do criminoso a um doente que não pode responder por seus atos por lhe faltarem forças para lutar contra os ímpetos naturais. Lombroso se tornou um adepto do espiritismo, e as suas principais pesquisas relacionadas ao assunto encontram-se publicadas na obra Tratado sobre Fenômenos Hipnóticos e Espíritas. Ele é muito conhecido, Lombroso, porque uma das teses dele dentro do direito quer dizer, junto com outros, né, estudiosos da área, ele definia o criminoso como tendo características físicas. É como se o criminoso ele tivesse, por exemplo, o tamanho da cabeça, o tamanho da orelha, o jeito, a posição dos olhos, determinava se uma pessoa tinha tendências homicidas. Depois, logicamente, isso caiu por terra, né? Mas o que interessa é que ele foi bem interessante nessa área do direito. Vamos continuar. Barcelos continua, então, a sua colocação. André Luiz fala, quando se refere a Freud e se refere a Lombroso, ele diz, recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório. Se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Gente, na realidade, Freud foi uma figura importantíssima dentro dessa situação de transtornos mentais. Porém, ele, apesar de, dentro dele, ter noções de que deveria ir mais além e não só preso ao materialismo, ele não foi. Inclusive, no livro Os Mensageiros, o instrutor, não me lembro agora o nome, não estou lembrado, mas o instrutor se refere a Freud e diz que tudo que Freud fez é louvável, né? É um trabalho maravilhoso. Não diz que o trabalho de Freud foi equivocado, não. Diz que o trabalho de Freud estava incompleto. E está, realmente, porque Freud, a exemplo de vários, ainda, né, vários profissionais da área, se prendem muito ainda à parte materialista. É como
trazer, como diz aí, né, é como trazer o quisto, mas não trazer o bisturi que vai tirar aquilo, que vai extirpar aquilo, não é verdade? Aí prossegue Barcelos, continua com a sua colocação. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica, hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Ou seja, muitas palavras que definem classes de psicoses, porém não trazem, não mostram a real saída, né, ligada ao efetivo, à efetiva providência para que possam todas as pessoas que têm problemas sérios, gravíssimos de transtornos mentais, possam ter uma saída, ou pelo menos que tenha o seu problema amenizado. Então, Barcelos, ele, na realidade, nos relata, dentro da esfera desse aperfeiçoamento terrestre, ele nos relata essas 5 classes de psicose. Eu, por curiosidade, fui procurar saber o que eram. Então, essa de natureza paranoica, na realidade, ela até são aqueles personagens, aquelas pessoas que têm aquela mania de achar que alguém está querendo fazer algum mal para eles. É uma verdadeira paranoia mesmo, achar que alguém está querendo prejudicar ou querer fazer mal, né? A perversa, essa natureza perversa. A perversão já é um pouco diferente na realidade, já não se encaixa dentro da classe de psicose. A perversão, ela já é mais entendida dentro da área da psicanálise, né? Porque a perversão, ela é entendida, eu até anotei aqui, como um desvio de comportamento humano para um determinado grupo. Então, dentro da área da psicanálise é que ela é estudada. A de natureza mitomaníaca, eu achei muito interessante que a mitomaníaca é a pessoa que mente compulsivamente, mas ela tem a exata percepção, inclusive ela é estudada pela psiquiatria, a pessoa que tem esse desvio, ela tem a percepção de que tudo que ela fala é mentira, ela sabe que é mentira, mas é compulsivo esse estado. A ciclotímica é um conceito da psiquiatria que alterna o estado de humor. Uma hora está alegre, outra hora está em estado muito depressivo. São estados, assim, bem diferentes um do outro. A hiperemotiva, ela também é estudada pela psiquiatria, é um distúrbio relacionado à sociabilidade, à dificuldade da pessoa se sociabilizar. Então, e a hiperemotiva e a ciclotímica também falei. Falei também. Então, são essas classes de psicoses que são estudadas hoje
pela psiquiatria ou pela psicanálise, que na realidade são apresentados esses comportamentos dos nossos irmãos, mas na realidade que não esses profissionais, claro que hoje em dia muita coisa mudou, nós temos muitos profissionais, até já tínhamos antes, em que aliavam esse tratamento material da parte física, aliavam ao tratamento espiritual também. Continua ele, precisamos divulgar, aí ele já traz o remédio, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Gente, uma paradinha aí, essa personalidade congênita é exatamente o que é a personalidade do espírito que traz, né, através das reencarnações sucessivas, tudo que ele vivenciou, tudo que ele fez. Continuando. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Como diz o mestre Virgílio, percebem, pessoal? É aí que está a chave do que é necessário a medicina ainda avançar. Um pouquinho, porque afinal de contas o nosso estudo também é cultura, né? Já que Barcelos se referiu a Plotino, quem foi Plotino? Plotino é considerado o fundador do chamado neoplatonismo. Ele é um dos mais influentes filósofos da antiguidade, depois de Platão e Aristóteles. Seus escritos foram ordenados por seu discípulo Porfírio, que os dividiu em 6 grupos de 9 tratados, de onde veio o título Enéadas, pois em grego 9 se escreve Enéa. Esses escritos estão entre os mais importantes que chegaram até nós desde a antiguidade, junto com os diálogos platônicos e os escritos esotéricos de Aristóteles. Neles é possível perceber a profundidade espiritual do pensamento de Plotino, carregado de explicações de fenômenos como a saída da alma do corpo, projeção, a análise do uno, polos, a existência de um mundo físico e outro espiritual, entre outros assuntos. As últimas palavras de Plotino, dirigidas ao médico Eustóquio, foram: procurai sempre conjugar o divino que há em vós com o divino que há no universo. Interessante. Sigamos. Aí André Luiz continua relatando. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso.
A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sobre um novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço. Realmente, o conhecimento que ele nos traz, aliado a outras obras, também de André Luiz, de Emmanuel, é riquíssimo nesta área de transtornos mentais. E quase terminando a fala, terminando esta parte importantíssima, continua Barcelos. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. Gente, essa parte final merece a nossa grande atenção. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória e reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e a ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas e inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Eu li essa última passagem várias vezes, assim como li a passagem que eu encaminhei de ação e reação. Li e reli várias vezes, e todas as vezes que eu li e reli, eu me emocionei. Principalmente nesse último ponto, Barcelos, ele nos chama a atenção para duas coisas, dois pontos principais. Primeiro, a reencarnação. Né? Nós atualmente estamos num mundo de provas e expiações, rumo ao mundo de regeneração. E segundo ponto, ele fala dos laços de consanguinidade. E aí nós nos deparamos com a família. E é dentro da família que estão os nossos grandes desafios morais. Não só comigo, com qualquer um. A gente pode observar que dentro da família nós encontramos os nossos perseguidores,
os nossos verdugos do passado, as nossas incompreensões que estão gravadas lá na nossa subconsciência e que na presente encarnação elas vêm à tona. E aí começa uma grande batalha. E dentro dessa batalha, se ela não for levada a termo por profissionais que realmente consigam conciliar e entender exatamente essas teorias da reencarnação, que não são teorias, né? São efetivamente o que acontece. Se esses profissionais não aliarem o material ao espiritual, nós ainda vamos ter inúmeros e com certeza, porque não, talvez já fomos ou seremos, isso vai depender do que nós fizermos, vamos ter toda essa definição da nossa subconsciência, não é verdade? E só para terminar a nossa exposição de hoje, eu gostaria de falar rapidamente a respeito de 2 profissionais muito importantes dentro da área de transtornos mentais. Antes disso também, só lembrar que dentro, aqui em Itajubá, para quem não conhece, que nós temos muitos irmãos que não são aqui de Itajubá, aqui em Itajubá nós temos uma fundação, que é a FEPAX, a Fundação Espírita Professor Antônio Carneiro da Silva, o CAPS Dr. Bezerra de Menezes, que depois, se o Virgílio quiser falar um pouquinho para nós do trabalho magnífico que eu conheço, que se faz levando a esses nossos irmãos com transtornos mentais um pouco mais de compreensão, vale a pena conferir. E falar um pouquinho de Hernani Guimarães Andrade, que ele aliou, né, ele foi um engenheiro parapsicólogo espírita, ele aliou o material ao espiritual, ele é criador do MOB. O MOB é um modelo organizador biológico, que na realidade é um nome que ele achou para definir o perispírito junto à medicina, né, para que não ligasse ao espiritismo. Então, ele criou o nome MOB, Modelo Organizador Biológico, para que, mas na realidade é o perispírito. A contribuição dele dentro da área de transtornos mentais é significativa e relevante. Assim também como o doutor Inácio Ferreira de Oliveira, que foi médico psiquiatra espírita, cofundador do Sanatório Espírita de Uberaba, pesquisador no campo do espiritismo psiquiátrico e mesmerismo. O trabalho dele também é muito relevante quanto aos enfermos internados no Sanatório Espírita de Uberaba, a eficácia da terapia espírita para a cura de distúrbios mentais e obsessivos que ele implementou dentro desse sanatório, vale a pena a gente pesquisar e entender um pouquinho mais. E, no fim, essa frase que define o nosso capítulo: a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Sem palavras, não tem como descrever. Meus irmãos, muita gratidão. Até o próximo capítulo, para que nós possamos estudar juntos mais um pouco. Gostaria eu de discorrer mais a respeito dos transtornos mentais, mas nós vamos ver lá no capítulo 7, vamos falar mais um pouquinho sobre essa área que peço desculpas já aos profissionais de saúde se eu me equivoquei em algumas coisas, mas tentei fazer o meu melhor. Muito obrigada e gratidão pelo estudo de hoje.